Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje, aqui na aula do 7º ano, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de estatística, né, probabilidade, só que a gente vai fazer uma explicação de probabilidade estimada, né, e frequência relativa, tá? Então, bem-vindos ao nosso canal. Lembrando, nossas aulas são digitais, vocês estão assistindo agora ao vivo pela TV, mas vocês podem, e de preferência o aluno da Rede Municipal do Recife, esteja acompanhando também pelo aplicativo, tá? Então, vocês podem, pelo aplicativo do Educa Recife, acessar esse aplicativo e falar conosco aqui ao vivo, no chat, interagir na aula, participar, colocar as suas questões. A turma vai colocar aqui o QR Code para que vocês busquem, mas vocês podem pegar esse aplicativo na loja de aplicativo do teu celular. Ó, gente, o QR Code aqui, por favor. Bem, além disso, nós temos o YouTube. Educa Recife. Lá no YouTube, você vai ter todas as aulas minhas e dos outros professores. Pode ter a aula do mesmo assunto de matemática com professores diferentes? Pode. Qual a vantagem? Vocês vão ver pontos de vista diferentes. Mas, hoje aqui no chat, para falar com vocês, está a minha colega, a professora de matemática, professora Marta. Olá, queridos alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos participar do chat. Estou aqui aguardando vocês, viu? Não deixe de participar. Boa aula a todos. Bem, gente, além disso, eu tenho que agradecer. Olha, por enquanto é o único sinal que eu aprendi, né? A equipe de Libras, que sem eles não teria uma participação maior da aula, né? Essa inclusão maravilhosa. Muito obrigada, turma. Bem, seguindo com a aula, a gente sempre faz uma recapitulação, né? A primeira coisa e importante é que vocês olhem a matemática conectada, sem ser um assunto disso, um assunto daquilo, um assunto daquilo outro. Não, está tudo conectado. E vocês vão ver isso nesse quadro. Dá um zoom aí, esse amarelão é o mundo da matemática, que é de ouro, né? Dourado. A gente vai falar de probabilidade, que está ligado com fração, que está ligado com razão, com porcentagem, evento, com contagem, professora. Contar. 1, 2, 3, 4. Espaço amostral. Aí a gente vai ver frequência. Tem a ver com divisão também. E tem outras ligações. Aí é só um recorte que eu fiz para a gente falar sobre a probabilidade. Que isso aqui vocês viram na aula passada, né? Que probabilidade é o estudo das chances de um determinado evento ocorrer em um experimento que os resultados são aleatórios. Lembrando, qual a diferença de experimento aleatório e experimento determinístico? Determinístico, se for acontecer, você sabe o que vai acontecer. Por exemplo, eu vou sair na chuva, estou sem guarda-chuva, estou sem capa, então eu tenho certeza que eu vou me molhar. Isso é um experimento determinístico. E o aleatório? Bora pensar no jogar o dado. Eu jogo um dado de 6 lados, de 6 faces, eu estou frisando 6 faces, porque hoje em dia tem dados de 20 faces, de 12 faces. Então, vamos lá. Eu jogo um dado de 6 faces, eu sei que pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não posso afirmar que vai sair o número 6, por exemplo. Vamos supor que eu jogue e saia o número 6. Vou jogar uma segunda vez. Eu posso afirmar que vai sair 6 de novo? Não. Eu posso afirmar que não vai sair 6? Não. Na verdade, eu não posso afirmar qual o lado que vai sair. Considerando que o dado não é viciado, hein, gente? O que é um dado viciado? É aquele dado que tem um pezinho a mais em algum do lado. Quando você joga, sempre vai cair uma determinada face voltada para cima. Não, a gente está falando de um dado que tem todos os lados perfeitos, né? Um dado para que eu possa determinar um
Sopa de letrinha, professora Marta, evento equiprovável. Eita! Quer definir para mim equiprovável? Que tem possibilidades iguais de acontecer. Isso, a mesma possibilidade para todos os lados do dado. Mas como é que eu vou calcular essa probabilidade? A probabilidade é calculada por meio da divisão. Aí, ó, as conexões do número de eventos pelo número de resultados possíveis, né? E é isso que a gente vai calcular hoje? Não, a gente vai calcular a probabilidade estimada. Nessa probabilidade que eu acabei de definir é o que eu quero para o que eu tenho. Mas vamos pensar. Ao lançarmos uma moeda honesta, a chance de dar cara é de 50%. O que é uma moeda honesta, gente? Uma moeda honesta é que ela não tem mais peso de um lado do outro, ela é bem equilibrada, né? A gente está destacando isso. Por quê? Porque quando é uma moeda honesta, ela tanto faz cair cara quanto coroa. Por que eu estou dizendo tanto faz? Porque só tem duas possibilidades, é a metade. Mas vamos ver aqui por quê. Porque os resultados possíveis são cara ou coroa. Esse é o meu espaço amostral, a gente já viu. Eu só estou falando novamente para que esse conceito novo vá aos poucos. Ah, isso aí eu sei, né? O que é que eu quero? É cara. Então, esse é meu evento. Logo, meu espaço amostral. Dá um zoom aí para ele ver as moedinhas de R$1, a cara e a coroa. E o meu evento é sair cara. Então, qual o número de possibilidades que eu tenho, de elementos que eu tenho no meu espaço amostral? 2. Ora, então, o denominador dessa fração é 2. E qual o número de eventos? A quantidade de eventos? 1. Então, a probabilidade é 1/2. Fazendo a conexão, fração decimal e porcentagem, porque eu só estou representando um número racional de maneiras diferentes, mas é o mesmo número, 1/2, 0,50 e 50%. Estou falando da mesma coisa. Bem, e o experimento? Um aluno lança uma moeda honesta repetidas vezes. Os resultados foram registrados na tabela seguinte. Que tabela? Essa aqui, ó, gente. Eita, professora, dá um zoom aí para eles perceberem que cadê meus 50%? No primeiro 100 lançamentos, quando eu lancei 100 vezes, saiu 60 caras e 40 coroa. Mas no segundo experimento, quando eu lancei 200 vezes, já saiu 113 caras e 87 coroas. E por fim, no terceiro experimento, quando eu aumentei esse número de lançamentos, né, vai para 300, saiu 162 caras e 138 coroas. Tudo bem, pessoal? E a probabilidade? Tá aí, ó. 60 caras num total de 100 lançamentos. Então, 0,6 que vai me dar 60%. Mas poderia ser, no segundo experimento, que é 200 lançamentos. Então, o número de lançamentos é 200. Saiu 113 caras. Na divisão e aproximando, dá 0,56. Que é a mesma coisa de 56%. E, por fim, quando eu fiz o terceiro experimento, com 300 lançamentos, 162 deu, né, 162 caras. Ora, isso se eu dividir, dá 0,54%. Olha só, pessoal, aqui. Dá para perceber que meu menor experimento deu 0,6. Mas 0,6 é maior que 0,5. 0,60 é maior que 0,56. Eu aumentei meu número de experimentos.
Então, estou chegando mais próximo dos meus 50. Aumentei novamente, dá 0,54. Se eu for fazendo mais e mais e mais, vai chegando mais próximo dos meus 0,50, ou seja, 50%. Lembrando, pessoal, e quanto eu preciso lançar? Não dá para saber. É por isso que a gente chama probabilidade estimada. O que eu estou calculando? Esta frequência, 162 pelo número de lançamentos. Mas esse experimento não pode ficar só fechado aí. Eu poderia aumentar. Quer dizer que se eu fizer 1000, vai dar 50%? Eu não posso fazer. Esse cálculo perfeito é para os estatísticos. Então, se você vai fazer estatística, lá vocês vão estudar assim, o cálculo assim, ao pé da letra, quantos elementos, né? Quanto número de experimentos, de eventos eu vou precisar fazer para chegar aos meus 50%. Bom, dá um zoom aí para os meninos verem. Mas a probabilidade de sair cara é de 50%, não é? É, gente. Nessa probabilidade que eu tenho um espaço definido. Aqui eu estou trabalhando com números de eventos, né? O valor obtido é, na verdade, uma estimativa da probabilidade. Quanto maior for o número de repetições do experimento, mais a estimativa aproxima-se da probabilidade esperada, aquela, 50%. Tá, pessoal? Então, a probabilidade estimada é obtida quando repetimos um experimento, no caso, lançar a moeda para o alto e ver o que se sai cara ou coroa, né? Uma grande quantidade de vezes. Ou seja, primeiro eu lancei 100, não saiu muito próximo, né? 60% é relativamente distante de 50%, né? Se você está falando de estatística. Quando eu lancei 200, já saiu 56%. Se eu lancei 300, então é isso que ele está dizendo, né? Afirmando, e é verdade, que a probabilidade estimada vai depender da quantidade de vezes que eu repito o meu experimento. Quanto maior for essa quantidade, mais próximo eu vou estar da minha probabilidade, vou dizer assim, clássica, tá? Bem, como se calcula a probabilidade estimada? A probabilidade, dá um zoom aí. Gente, tem uma diferença bem pequena entre a probabilidade que vocês viram nas aulas anteriores e a estimada. A probabilidade estimada é calculada por meio da divisão do número de ocorrência do evento pelo número de repetições. Está vendo que eu não falo mais em espaço amostral? Eu estou falando de número de repetições. Bem, então, a probabilidade estimada é o número de eventos pelo número de repetições. Individualmente, quer dizer, aquele que deu 100 lançamentos, ou 200 lançamentos, escolhe um deles. Esse cálculo é a frequência relativa do evento. Então, qual é a frequência relativa desse evento? Né? Lançar é quanto saiu, no caso cara, né? O meu evento é sair cara, dividido pela quantidade de vezes que eu lancei essa moeda. Bem, número de ocorrências de dividido pelo número de repetições. Tudo bem, gente? O professor é muito próximo, é verdade, mas não precisa se preocupar com isso. Só não pode esquecer que probabilidade, eu estou falando de chance, de tendência, de expectativa, de aproximação. Por que eu estou assim, insistindo nisso? Porque a probabilidade, né, a gente diz, é o estudo das chances, tá? A aproximação, gente, tá, quanto mais eu repito, lembra o número de vezes, e isso aí tem muito a ver com a probabilidade estimada, quanto maior é o número de repetições, mais eu me aproximo daquela probabilidade esperada, né? Então, é uma tendência. Mas lembrando, volta aqui para mim.
Lembrando uma coisa, probabilidade não é certeza. A própria palavra fala sobre isso. Então, se eu tiver 90% de chance, quer dizer que vai acontecer? Não. Pode ser que o evento ocorra justamente naqueles 10% que não saiu. Como é que eu sei isso? Marta, vamos. Tem alguma pergunta aí no chat? Por enquanto, não. Mas Estou só observando. Certo, vamos bater uma bola aqui. Aonde que eu posso ver que a gente arrisca lá naquele pedacinho, assim, 90% de chance de eu não ganhar na loteria, mas eu vou lá e jogo. E aí? Nessa ideia, ganhar em cima de uma chance muito, muito, muito pequena. Vamos lá? Isso mesmo, e outra coisa, tem apostadores que jogam apenas um cartão e é premiado. E outros jogam vários cartões, participam de bolões e não tem essa oportunidade. Então vai naquele pedacinho, aquela milhozinha assim. Se 90% de chance de errar, aqueles 10% ou menos ainda, com certeza ele menos. vai e acerta. Pois é, gente. Mas onde a gente vê isso? Né? Onde vamos usar isso? Né? A maioria dos alunos dizem, professora, para que eu quero aprender isso? Onde vamos usar isso? Bem, a gente usa isso nas pesquisas, nas avaliações de risco. Professor, esse cálculo na avaliação de risco, como assim? A PAC, quando ele faz uma prevenção e um alerta, e olha, é possível inundar tudo, e de repente não cai um pingo de chuva. Quem nunca disse, se a previsão do tempo der chuva, eu vou sair de óculos escuros. Na verdade, gente, isso é assim, quando eles fazem uma previsão, eles estão fazendo uma avaliação de risco. Né? Então, a chance é muito grande. Ninguém vai apostar numa chance pequena. Né? Você está trabalhando com vidas. Então, quanto maior a chance, né, mais importante é o alerta e a gente tomar uma posição sobre isso. E isso está calculado tudo ali. Daquele jeitinho simples, gente, a gente está iniciando, a gente está dando os primeiros conceitos, dando os primeiros cálculos. Com certeza, os cálculos deles são bem mais complicados, mas vocês não precisam se preocupar, porque isso é só para quem vai fazer estatística lá na universidade. E as projeções, né? A gente faz projeções. Muito importante agora, né? Quando a gente, na pandemia, principalmente no início, onde você não sabia direito como é que funcionava, então os estatísticos e os matemáticos se juntaram junto com o pessoal da medicina para fazer projeções. Para quê? Para tomar medidas. Para quê? Para que a coisa não fugisse, mais do que fugiu, do controle. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Então, quantas vidas, infelizmente, se foram. Mas a gente tem que pensar do outro lado. Quantas vidas foram salvas por conta das projeções? Né? Das pesquisas. Para quê? As pesquisas aí, no caso, não estatística, mas sim as pesquisas científicas, onde puderam ser colocadas vacinas. E esse risco da vacina, que vai pegar só um pessoal pequenininho para um estudo, ou vai botar para todo mundo? Esse risco, ele foi feito os cálculos. Né? Então, vacinar, gente, simplesmente garante que vai diminuir o risco de morte, né? O risco de você morrer. Tudo bem? Bem, agora vamos praticar. E aí, Marta? A gente pratica agora. Dá um zoom aí. Pesquisem a preferência dos seus colegas entre os seguintes lanches: pizza, cachorro-quente, salada de fruta e hambúrguer. Ora, gente, como é que a gente vai fazer? Normalmente a gente vai fazer uma lista. Então, vamos supor que você vai pegar 20 colegas e a lista está aí. Está fácil de ver.
Eu consigo contar direitinho? Bom, para mim, quanto maior a lista, mais difícil é a contagem. Mas o que a gente vai fazer? Organizar esses dados. Como? Uma tabelinha. Botei os lanches e contei. Então, a professora contou com um tracinho, por que não? Posso contar de qualquer jeito. Eu tenho a frequência absoluta quando eu conto quantas pessoas escolheram pizza. 9. Cachorro quente. 5. Hambúrguer. 4. E salada de fruta, infelizmente, apenas 2, porque desses aí todos é o mais saudável. Bem, e aí? O que é a frequência relativa? A gente viu, né? Onde a gente estava descrevendo como é que se calcula. Eu vou pegar o número da frequência absoluta, a quantidade que escolheu pizza, e vou dividir pela quantidade de pessoas pesquisadas. 9 20avos. A mesma coisa para cachorro quente. 5 20avos. Hambúrguer. 4 20avos. Salada de fruta, 2 20avos. E o total? 20 dividido por 20, porque se eu somar 4 mais 5, mais 9 mais 2, vai dar 20. Bem, olha só, se eu dividir 9 por 20, e aí você pode usar a calculadora para lhe ajudar, ou fazer as continhas no papel, dá 0,45. 5 por 20, 0,25. 4 por 20, 0,20. 2 por 20, 0,10. E 20 por 21. E o que isso significa? 45, se eu multiplicar por 100 em cima, vai dar 45. Mas se eu multiplico por 100, eu tenho que dividir por 100. Então, por isso que é 45%. Olha, as duas casas decimais, né? 0,25 é a mesma coisa que 25%, a gente viu também lá. 20 dá 0,20, 20% e 0,10, 10%. Dá um zoom aí que eu vou deixar duas questões para amanhã. Ó, BMEP, gente, professora nível 3, não se preocupe, eu escolhi uma questão que, apesar de ser nível 3, vai encaixar com vocês. Então, Brasil e Argentina participam de um campeonato internacional de futebol, no qual competem 8 seleções. Na primeira rodada serão realizadas 4 partidas, mas quais os adversários são escolhidos por sorteio? Nas quais, tá? Qual é a probabilidade do Brasil e a Argentina se enfrentarem na primeira rodada? É isso que vocês vão calcular. E na próxima aula vocês vão ver que é muito simples. Além dessa, gente, eu estou deixando uma questão do Enem. Professora, eu sou 7º ano, vou fazer Enem. Vocês vão ver. Tenta, se arrisca. Vai, esquece essa coisa de Enem. Printa aí. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Tamanho, tá, gente? Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora esse fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro seguinte. Este quadro aí, gente, dá o print aí, viu? Para fazer os cálculos. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, né? Então, a probabilidade dela calçar 38 é esse que você vai falar. Gente, até a próxima aula. Marta, dá um tchau bem rápido que a gente já estourou o horário. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Continue estudando. Até mais. Então, na próxima aula a gente vai fazer. Mas tenta, eu acredito. Vocês vão ver que vocês conseguem. Tchau.